Olá amigos do RDTV, mais uma vez uma satisfação, um prazer muito grande, nós do Repórter Diário repercutindo os principais temas da nossa região, saúde, cidades, educação, política, cultura, meio ambiente, tudo isso é destaque aqui na programação do Repórter Diário e neste momento um RDTV diferenciado. Nossa reportagem está na sede da Secretaria de Gestão Ambiental de São Bernardo do Campo e ao meu lado justamente o secretário titular da pasta, o João Ricardo Guimarães. João, mais uma vez, prazer em falar contigo, tudo bem? Prazer é todo nosso, estamos aqui à disposição para informar e para esclarecer. Legal. João, bom, como acontece rotineiramente todos os anos, aproximamos da data do 5 de junho e, claro, aumenta a reflexão, aumenta o debate, a discussão a respeito do meio ambiente. O que é possível destacar de avanços, tendo em vista que, além de secretário titular da pasta em São Bernardo, você também coordena o grupo de trabalho debruçado sobre esse assunto no consórcio intermunicipal? Então, nós temos vários avanços regionais que são importantes nós destacarmos, né? O primeiro é que cada vez mais as prefeituras aqui do ABC se organizam para realizar ações de licenciamento e de fiscalização ambiental. Houve uma modificação na legislação do Estado de São Paulo que permite com que as prefeituras, na verdade, que quase demanda as prefeituras para que elas assumam parte do que é chamado licenciamento e a fiscalização das atividades que podem gerar poluição. A lógica dessa legislação é fazer com que os municípios cada vez mais assumam essas responsabilidades, descentralizando ações que hoje estão centralizadas na CETESB. Então, o que nós temos visto aqui no ABC é que os municípios cada vez mais estão se organizando secretarias do meio ambiente, fazendo licenciamento, fazendo fiscalização. Então, isso ajuda muito a controlar os problemas ambientais das cidades, né? Essa é uma questão que tem acontecido, que tem evoluído na região. Do ponto de vista dos trabalhos do consórcio, nós temos lá avançado em alguns temas que são importantes para a gestão ambiental da região do ABC. O primeiro desses pontos é uma discussão de revisão da lei específica de mananciais, né? Todo mundo sabe que nós temos grande parte da região do ABC que é hoje uma área protegida, área de proteção de mananciais, e houve uma legislação recente que tentou proteger essas áreas, que tentou estabelecer mecanismos de proteção. Entretanto, essa nova lei de mananciais, ela ainda deixou algumas lacunas, principalmente algumas lacunas que impedem hoje obras importantes de recuperação, de revitalização de bairros que já existem em áreas de mananciais. Então, nós estamos, junto com o governo do Estado, fazendo um procedimento de revisão dessa lei para permitir com que obras de infraestrutura, obras de remoção de esgoto, obras de urbanização de comunidades que já existem nesses locais, possam acontecer, possam ser licenciadas. A lógica é que se eu tiro esgoto, que eu faço urbanização de alguns locais que já existem na região da represa, eu estou melhorando a qualidade da represa porque estou evitando com que o esgoto chegue na represa. Para isso ocorrer, eu preciso fazer essa alteração na lei para tornar mais ágil, para tornar mais rápido o licenciamento. Porque nesse sentido, João, da forma que está hoje, a Prefeitura não pode fazer nenhum tipo de intervenção. A Prefeitura pode fazer a intervenção desde que essa obra seja licenciada pelo governo estadual. Entretanto, o governo estadual ainda não tinha, até poucos meses atrás, procedimentos claros de como é que se fazia o licenciamento dessa obra. Então, de modo muito real, eu tenho uma comunidade que está morando na beira da represa, onde não há perspectiva de você remover aquela população poderia ficar no local, desde que houvesse a obra de infraestrutura, saneamento, urbanização, melhoria de forma geral. Entretanto, para essa obra de melhoria, mesmo que ela vá repercutir na melhoria da qualidade da água, ela precisava de uma licença ambiental e o governo do Estado ainda não tinha os procedimentos claros para fazer o licenciamento. Então, nós conseguimos, junto com o governo do Estado, criar um procedimento para que o licenciamento ocorresse. Mas, mesmo assim, esse licenciamento ainda é muito demorado, muito burocrático. Quanto tempo, mais ou menos? É coisa de anos, coisa de 2 anos. Nós temos aqui no caso de São Bernardo, por exemplo, obras importantes de reurbanização que estão demorando 6 anos para ter o licenciamento ambiental. Então, isso não pode ocorrer, porque se eu vou fazer uma obra que vai melhorar a qualidade da água da represa, esse licenciamento ele precisa ter uma resposta muito mais rápida, e é isso que essa revisão da legislação de mananciais que nós estamos discutindo, os 7 municípios e o governo do Estado, é isso que essa legislação vai prover. Nós vamos ter mais agilidade, mais responsabilidade no licenciamento. O diálogo está bem avançado nesse sentido? O diálogo está bem avançado, tanto com o governo do Estado quanto com as demais prefeituras, e a previsão é que nós tenhamos, né, vamos ver se nós conseguimos isso, até o final desse ano, um projeto de lei na Assembleia para ser votado que modifique a legislação, que torne mais ágil o licenciamento. Não é tornar a legislação mais leniente, não é tornar a legislação
mais facilitadora da ocupação, mas tornar... Não é nem flexibilizar, é tornar a legislação, fazer com que a legislação permita obras de melhoria de infraestrutura de tratamento de esgoto para as comunidades que já estão na beira da represa. Nesse ponto, João, você destacou um fato importante logo no início do nosso bate-papo, a importância de se ter a estrutura e a discussão já na hierarquia com a Secretaria de Gestão Ambiental. Hoje não são todas as cidades do ABC. Quantas que tem hoje uma secretaria específica, uma pasta debruçada sobre esse tema? Então, eu não entendo como necessário você ter uma secretaria exclusiva sobre isso, né? Você precisa ter nas prefeituras um organismo que tenha poder, que tenha capacidade técnica para fazer a gestão ambiental. O formato de como isso ocorre, se é uma secretaria, como é o caso de São Bernardo, se é uma autarquia de saneamento, como é o caso de Santo André, ou se às vezes até um departamento, como é o caso de São Caetano, uma diretoria, isso de fato é o menos importante. O mais importante é que seja lá a estrutura que existir, essa estrutura tenha empoderamento, tenha capacidade técnica, ou seja, tenha profissionais, técnicos, estrutura para fazer a gestão, certo? Eu entendo que da forma como as 7 prefeituras estão organizadas, algumas há mais tempo, mais avançadas, outras há menos tempo, mas nós temos aqui no ABC uma grande capacidade instalada para que as prefeituras façam a política ambiental de forma adequada. Foi um tema bastante discutido, João, e até é importante recuperar para ver se vai ter alguma possibilidade de avanço ou não. Foi falado do ABC também, assim como São Paulo, tem inspeção veicular, a tal da inspeção ambiental. Isso ainda tem chance de acontecer no ABC? Tem um prazo para isso? Então, a inspeção veicular, a legislação estadual, a determinação da inspeção veicular ela é dada por uma legislação federal, e a legislação federal diz que só cidades acima de um determinado porte de número de habitantes podem fazer a inspeção veicular. No caso do Estado de São Paulo, só a capital se encaixa nesse porte, só a capital tem capacidade para fazer a inspeção veicular municipal. Todo o resto do Estado necessita, para fazer a inspeção veicular, de uma decisão do governo estadual. Então, em todo o resto do Estado, nós não temos cidades com volume de população que atendam a legislação para fazer a inspeção veicular do município. Então, tanto no ABC quanto no restante do território do Estado, a inspeção veicular necessita de uma decisão do governo do Estado. Ou seja, a inspeção veicular só ocorrerá no ABC, em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, em Campinas, em Araçatuba, se o governo do Estado implementar a legislação e instalar a inspeção veicular. Do meu ponto de vista, eu acho que é muito interessante, acho que o governo do Estado demora para tomar essa decisão, nós temos problemas de qualidade do ar, tanto aqui na região metropolitana, né, no ABC, quanto em outras regiões metropolitanas, a região metropolitana de Campinas, por exemplo. Então, seria muito importante que o governo do Estado assumisse essa responsabilidade e instalasse a inspeção veicular. Hoje, nessa questão do ar, João, eu lembro também que foi debatido, até queria uma atualização sua para ver como está. Tem essa possibilidade ainda de criar algum equipamento regional, algo debruçado sobre essas verificações, ou também cabe como lição de casa a cada prefeitura estipular o seu equipamento e criar os seus mecanismos de controle? Veja, do ponto de vista de qualidade do ar, você não faz muito sentido você ter políticas municipais, porque o ar não estabelece, a circulação da poluição não reconhece divisas, né? A poluição não para em São Bernardo e não deixa de ir para São Caetano. Então, é importante que nós tenhamos políticas estaduais de controle da poluição. Essas políticas já existem, né? Então, nós temos hoje, principalmente no licenciamento ambiental, as chamadas fontes fixas, que são as indústrias, elas estão bastante controladas, né? Nós temos hoje, o problema da poluição do ar ele é advindo das fontes móveis, da circulação de veículos. Isso se resolve com menos veículos na rua, com mais transporte coletivo. Por exemplo, a Prefeitura de São Bernardo está investindo fortemente em equipamentos de conexão de tráfego, em corredores de ônibus, exatamente para diminuir o número de veículos circulando na rua. Então, você faz isso com transporte coletivo e você faz isso com melhoria da qualidade do combustível que você usa nos veículos. Ambas as coisas, elas têm uma pouca interferência municipal, né? É claro, por exemplo, no caso de São Bernardo, um pacote grande de obras viárias que vão resolver o problema de diminuir os veículos em São Bernardo, mas não diminui o problema dos veículos de passagem, né? Os que passam por São Bernardo para ir para Santo André, para ir para São Paulo. Então, é óbvio que você precisa ter uma política regional, uma política estadual de transporte coletivo que incentive as pessoas a deixar o carro em casa. Então, eu preciso ter um transporte coletivo de qualidade para estimular o cidadão de São Bernardo que trabalha em São Paulo a deixar seu carro em casa e trabalhar de transporte coletivo. Hoje, essa alternativa não existe. A alternativa que o prefeito Luiz Marinho conseguiu criar aqui para São Bernardo, que já está sendo viabilizada, é o metrô.
Mas enquanto o metrô não funcionar, nós ainda vamos ter muito veículo circulando porque se deslocam de São Bernardo para São Paulo. João, outro assunto também recorrente é a questão da revitalização dos parques. Qual que tem sido hoje a política de São Bernardo para a revitalização dos parques e esse tratamento da gestão desses equipamentos? Então, os parques urbanos de São Bernardo, eles têm um tratamento paisagístico bastante adequado. Nós aqui na Prefeitura implantamos no mês passado um programa de educação ambiental nos parques de São Bernardo, que se chama Ciranda da Sustentabilidade. Então, todo domingo, ao menos um parque da cidade conta com uma atividade de educação ambiental e de fomento à sustentabilidade, onde nós vamos fazer, por meio de atividades culturais e lúdicas, chamar a atenção da população para problemas ambientais e para soluções ambientais que as pessoas podem adotar, né? Como é que eu uso menos água na minha casa, como é que eu uso menos o carro. Então, essa é uma política de São Bernardo de fortalecer os parques, então o parque enquanto local de lazer, mas também enquanto um local de educação ambiental. Essa é uma ação importante. Uma segunda ação que nós fizemos também esse ano foi transformar no ano passado, nós transformamos o Parque do Estoril numa unidade de conservação municipal, num parque natural municipal. Isso significa que desde o meio do ano passado o Parque do Estoril está sendo manejado para ser transformado a médio prazo numa importante unidade de conservação, numa importante floresta urbana de São Bernardo, né? Então, todos os investimentos que nós temos feito no Estoril é exatamente para transformá-lo nessa unidade de conservação, a primeira unidade de conservação de São Bernardo. Tocou num outro ponto também importante, João, a respeito da conscientização. Quais são os canais, os meios que a Secretaria tem hoje em São Bernardo para difundir essa conscientização? É parceria com as escolas, seja da iniciativa pública, da iniciativa privada? Quais são os meios existentes? Então, a Prefeitura de São Bernardo trabalha muito com as escolas da rede, com um programa de educação ambiental e de treinamento para os professores e para os próprios alunos, e com atividades, com apresentações nos parques da cidade, onde nós pegamos o público mais disperso, né? São atividades que nós temos já desenvolvido ao longo do tempo. E temos visto nessas atividades que as pessoas estão muito preocupadas nos últimos meses com o problema do abastecimento de água, como não poderia deixar de ser, isso está na pauta de todo mundo, e nós temos trabalhado muito com a conscientização, com a informação sobre por que nós estamos nessa crise de abastecimento, o que levou à situação de desabastecimento, né? Por que o governo estadual não se preparou adequadamente para trazer novas fontes de abastecimento para São Paulo. Temos apresentado muito e temos notado que isso tem chamado muita atenção das pessoas. E, aliás, eu quero pegar o gancho disso que você colocou, João. Afinal, aí eu utilizar até da tua experiência profissional, como gestor público, como alguém que conhece a região do ABC, a gente ouve os dois lados, né? Uns dizem que a culpa é de São Pedro, a maior seca, não chove não sei quanto tempo. Por outro lado, tem propaganda, não, peraí, a Sabesp perde muito da água antes mesmo de chegar nas residências, nos apartamentos, não houve manutenção na rede, é um equipamento obsoleto, uma rede obsoleta. Afinal, tem solução para essa crise da água, João? Tem solução. Não dá para atribuir a São Pedro a responsabilidade pela falta de água, na medida em que o governo estadual, ao longo dos anos, não proporcionou à região metropolitana novas fontes de abastecimento. Nós temos um problema que as fontes de abastecimento, os reservatórios que abastecem hoje São Paulo, de todos os sistemas, principalmente do sistema Cantareira, são fontes de abastecimento que os próprios estudos do governo do Estado já têm apontado desde a década de 90 uma situação de escassez hídrica. Então, os estudos que o governo do Estado tem, repito, desde a década de 90, apontam a necessidade de você aportar mais volume de água para o volume existente. Então, essa situação já estava apresentada. Os planos e os estudos para trazer novas fontes de água também foram apresentados, foram debatidos pelo próprio governo do Estado. O que o governo do Estado não fez foi executar as obras que ele mesmo previu e planejou. Então, o governo do Estado contratou estudos, os estudos diagnosticaram que a água poderia faltar numa situação de estresse hídrico, porque, na verdade, nós temos uma situação de estresse hídrico e aumento da população, e aumento da atividade econômica. Então, você tem mais consumo de água. Se tem mais consumo de água com o mesmo volume de água fornecidos, chega uma hora que vai faltar água. Os estudos apresentaram isso e indicaram. O governo do Estado, você precisa trazer água de outras regiões. Então, todo esse quadro era conhecido. O que não foi executado foram as obras previstas para trazer novos volumes de água para abastecer a região metropolitana de São Paulo. Então, alegar que a culpa da falta de água é da estiagem ou é de São Pedro é de uma má-fé enorme, porque, na verdade, mesmo a situação da estiagem já estava prevista. Os estudos diziam o seguinte: se houver uma situação de estiagem, esse volume de água que nós temos disponível não vai dar conta, que é exatamente o que nós estamos acontecendo agora. Então,
Dizer que é São Pedro é muita irresponsabilidade, porque, na verdade, os gestores já sabiam o que tinham que fazer e já sabiam da previsão do evento da falta de água. Foi detectado, ou dá para mensurar já o impacto ambiental, João Ricardo, nessa linha também da água, do fato do governo do estado ter deliberado pela utilização de parte também da capacidade da represa Bines para abastecer, para tentar fazer uma compensação? Já tem algo palpável que a gente pode detectar como consequência dessa decisão? Do ponto de vista de impacto ambiental, não há. O reservatório Billings consegue fornecer um volume de água maior, desde que você tem uma estação de tratamento para isso, então você precisa ter uma capacidade de tratamento de água. Então essa é uma situação. A segunda situação é que o reservatório Billings já atende aquela população que está ligada ao reservatório. Então o que falta, na verdade, seria ampliar a área das cidades que recebem água da Billings. Então não adianta muito eu tratar mais água da Billings se eu não tenho para mais gente para mandar, certo? Para quem ela atende hoje, o reservatório atende bem. Então, o que também falta no planejamento que o governo do estado não executou foi a interligação dos reservatórios para exatamente prever essa possibilidade. Num momento que eu tenho um reservatório mais fragilizado, eu posso usar um reservatório que eventualmente esteja mais cheio, desde que a rede de distribuição de água esteja interligada, o que não está. Então, do ponto de vista de problema ambiental, hoje, na situação de hoje, não há problema ambiental para o reservatório. O reservatório Billings conseguiria, sim, abastecer mais gente, desde que o reservatório tivesse interligado a novas moradias, novas áreas para abastecimento. Do ponto de vista do consumo residencial, João, foi possível detectar também redução no consumo, economia por parte dos moradores da cidade? Sim, a própria Sabesp tem divulgado isso, tem uma preocupação da população, né, quanto à questão da crise de água, e a população tem contribuído, né? Eu, particularmente, acho que isso é bom, isso é positivo. Agora, eu acho que há um estrago econômico, um estrago para a atividade econômica só com a perspectiva da falta de água, né? Nós torcemos para que não falte água, nós torcemos para que São Pedro ajude a imprudência dos gestores, mas o fato de você trabalhar na maior economia do país, que é o estado de São Paulo, as empresas funcionando e com a perspectiva de faltar água, eu imagino que o empresário possa, em algum momento, não querer mais correr esse risco. Eu vou mudar para outro estado onde tem água disponível, onde eu não sou sujeito ao risco. Então, eu acho que também há aqui, que as pessoas têm avaliado pouco, há um problema de um risco econômico, né? As empresas podem, principalmente aquelas empresas intensivas de uso de água, podem não querer mais correr o risco. Não fico mais em São Paulo, não fico mais na região metropolitana, porque, além de tudo, ainda eu tenho o risco de faltar água, né? Outro dia, eu estava lendo na imprensa, planos de contingência, inclusive de grandes empresas, grandes montadoras aqui do ABC, que estão se programando em situações mais críticas, de trazer água da região do Vale do Paraíba de caminhão-pipa. Você não pode fazer com que a atividade econômica pague esse preço, né? Você tem que ter água disponível e, infelizmente, a incapacidade do governo estadual está nos levando a essa situação. João, também pegado da tua experiência regional, isso também vira e mexe a discutir. O próprio prefeito Luiz Marinho, presidente do consórcio, se manifestou recentemente sobre isso, na discussão das indústrias, como fazer as indústrias fixarem, como até, se for o caso, ampliar. A principal reclamação da indústria é a falta de área para ampliação, até pela falta de divisas aqui ou pelas proximidades aqui do ABC. É possível pensar em tirar do papel a questão do plano diretor regional? Não, o plano diretor regional eu acho que é uma situação de evolução que nós, na região do ABC, vamos ter que passar, né? Então, o que você está perguntando é o seguinte: nós temos que ter planos diretores que sejam compatíveis de uma cidade para outra, principalmente nas áreas de divisa, né? Nós já temos, desde o ano passado, no consórcio, uma discussão sobre isso, uma discussão ainda na esfera técnica, mas eu tenho certeza que assim que essa discussão estiver amadurecida na esfera técnica, que vai ser apresentada para os prefeitos, e aí nós vamos poder trabalhar com uma lógica, não necessariamente de um único plano diretor, porque eu não sei se isso é necessário, mas com uma lógica de tornar os 7 planos diretores compatíveis, que eles conversem entre si, que eles não criem antagonismo, principalmente nas áreas de divisa. Eu acho que é uma evolução para a região. João, a respeito do licenciamento, você já nos informou, aliás, informação importante, até o final do ano deve ter um encaminhamento também importante no intuito de agilizar. Que outros itens estão na pauta aí a curto e médio prazo na discussão pelo consórcio? Então, o consórcio está também bastante avançado numa discussão com o governo do Estado, que esse tema deveria estar superado há muito tempo, mas não está.
mas nós fomos procurados pelo governo do Estado esse ano para discutir uma estratégia de fiscalização integrada nas áreas de proteção de mananciais. As áreas de proteção de mananciais, elas são regidas por uma lei estadual e os municípios podem fiscalizar e licenciar nos seus territórios, mas se eu tenho uma fiscalização mais eficaz em tese no meu município, estou falando isso em tese, né? São Bernardo tem uma fiscalização mais eficaz, se o município vizinho não tiver fiscalização, o problema ambiental, a ocupação irregular, ela vai sair do meu lugar, do meu município e vai para o outro e eu não posso atuar. Só vai mudar de endereço. Só vai mudar de endereço. Então nós precisamos ter a presença muito forte dos órgãos estaduais de fiscalização, que é uma obrigação, na verdade os órgãos estaduais já deveriam estar agindo de forma integrada com as prefeituras, mas nós conseguimos abrir essa discussão com o governo do Estado nesse ano, então estamos também trabalhando para que até o final do ano nós tenhamos aí um sistema de fiscalização integrada, com inteligência articulada, ou seja, com reuniões, com preparação de operações entre o Estado e os 7 municípios, e também com aporte de recursos para material, de tecnologia, pelo governo do Estado, né? As prefeituras hoje já fazem de forma bastante eficaz a fiscalização, mas nós sempre nos ressentimos da ausência do governo estadual para nos apoiar nessas fiscalizações. Então, tudo indica que até o final do ano nós vamos ter aí uma ação conjunta. E tem uma terceira ação que, eu diria mais duas, né? Uma ação importante que é a ação que nós desenvolvemos sobre as empresas que trabalham com entulho. O consórcio desenvolveu nesse ano uma padronização da catalogação dessas empresas, né, das empresas de entulho, e o consórcio também, cada uma das prefeituras está fazendo isso, está etiquetando, está identificando as caçambas, que são os caçambeiros regulares na região. A ideia disso é com que o cidadão, ao contratar um serviço de entulho, procure uma das empresas credenciadas, porque essas empresas credenciadas nós temos certeza que vai dar o tratamento adequado para o resíduo, né? A nossa preocupação é sempre com aquela empresa clandestina que recebe do cidadão, o cidadão acha que está pagando para destinar no local adequado, e nós pegamos aí a caçamba destinando na beira de um rio, num terreno baldio. Então, o consórcio que fez o que as 7 prefeituras fizeram um catálogo, chamaram as empresas para se cadastrar, identificaram as empresas idôneas, estão etiquetando essas empresas e estão estimulando cada uma das cidades que os seus moradores contratem exclusivamente essas empresas. Então, essa é uma ação bastante importante que as prefeituras estão agindo. Uma outra ação que eu acho que também é importante dizer é a ação da destinação final, da solução da destinação final dos resíduos sólidos no ABC, né? Nós temos aqui várias cidades com várias políticas de destinação de resíduos, né? Então, a maior parte das cidades todas as cidades destinam hoje para aterros sanitários, e nós temos aí algumas cidades esboçando outras alternativas, né? O caso de São Bernardo, já num estágio avançado, já enviou para o licenciamento a implantação aqui em São Bernardo de um equipamento de reaproveitamento energético de resíduos. Então, ao invés de nós enterrarmos o resíduo, e nós temos cada vez menos terrenos para enterrar os resíduos, né? A região do ABC não tem mais terrenos para se fazer aterro, então São Bernardo está trabalhando com o conceito de um equipamento que vai gerar energia a partir do resíduo. É claro que gerar energia a partir do resíduo só daquele resíduo que não foi triado na coleta seletiva. São Bernardo também está trabalhando, já temos aí talvez 12% da cidade já sob coleta seletiva. O prefeito Luiz Marinho determinou que até o final da gestão dele nós vamos ter 100% da cidade abrangida por coleta seletiva porta a porta. Então, nós vamos, pela coleta seletiva, tirar o resíduo que é reaproveitável, que pode ser mandado para reaproveitamento, para o mercado propriamente dito, e aquela parcela do resíduo que não vai para a coleta seletiva, nós vamos destinar para um equipamento que, além de tratar o resíduo de forma adequada, vai gerar energia elétrica que vai nos ajudar aqui na região. Importantes informações, sempre atualizando aqui conosco, João Ricardo Guimarães, ele que é secretário de Gestão Ambiental aqui da cidade de São Bernardo do Campo e também coordena o grupo de trabalho GT do Consórcio Intermunicipal, que regionalmente faz a discussão também sobre esse tema. E, aliás, para aguçar a curiosidade, sempre tem aquela conversa de futebol no final. O João está de verde não é só porque ele é ecologicamente correto não, viu? É palmeirense também, João. Está feliz com o técnico argentino? Sou palmeirense, estou feliz com o técnico argentino, e hoje, eu não sei quando a entrevista vai para o ar, mas hoje o meu time está no G4,
caminha rumo ao título brasileiro desse ano. Eu vou falar, eu só vou entrevistar palmeirense quando o Corinthians ganhar, e pelo jeito vai demorar muito, né? Porque é Figueirense, Atlético Paranaense, mas na próxima nós vamos estar no G4 também, viu, João? Obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Tá ótimo, obrigado a vocês, e nós estamos sempre à disposição aqui para esclarecer a população sobre as questões ambientais. Tá bom? Com certeza, e o Repórter Diário também, quer saber de política, cidade, saúde, educação, esportes e muito mais? Fique ligado, www.reporterdiario.com.br. Até a próxima.